Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma análise aqui de um fundo imobiliário que talvez poucas pessoas conheçam, mas é um fundo que nós vamos analisar juntos. Para todos os fundos imobiliários, basicamente você vai analisar desse jeito que eu vou explicar para vocês, tá bom? Tem que prestar atenção em vários fatores, então vocês prestem atenção, pega o caderno, pega a caneta e anota tudo. O fundo que nós vamos analisar é o fundo TRXF11, um fundo de tijolo que o preço dele está avaliado ali em R$ 103,11 hoje, dia 5 de março. A liquidez diária desse fundo está em 20.441 negociações diárias. E se nós quisermos saber ali quanto em dinheiro ele está sendo negociado por dia, é só nós pegarmos o tanto que está dando de negociação no mercado, que é 20.441, e multiplicar pelo valor dela no caso. Daí nós vamos saber quanto que está sendo negociado. O último rendimento dele anunciado foi de 85 centavos por cota. O dividend yield desse fundo está em 0,82%. Para um fundo de tijolo, está muito bom. O P sobre VP dele está em 0,99. Como a gente já viu nos outros vídeos, o P sobre VP, se ele tiver em 1, significa que está ali no valor justo, tá? Na maioria das vezes. Se ele tiver inferior a 1, significa que ele está com um deságio, tá? Então ele está descontado no mercado. Se ele tiver acima, significa que ele está um pouco mais caro. Como nós podemos ver aqui, o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,99. Isso significa que ele está com 1% de deságio. Aqui nós podemos ir aqui na descrição dele. Este fundo ele é um fundo de tijolo, como eu já tinha dito. A gestão dele trabalha buscando investimentos que sejam voltados ao setor de varejo, tá? Então, geralmente logísticos, supermercados e assim por diante. No entanto, o segmento de atuação ele é híbrido, que também é conhecido como fundos mistos, pelo fato de ele poder obter portfólios com grandes diversificações de ativos. O que isso significa? Significa que o fundo TRXF11, além de ele ter imóveis também, ele também tem ali FOFs, ele tem CRIs ali, que é o que nós vamos ver daqui a pouco no relatório gerencial dele, ok? Ele é um fundo de gestão ativa. O valor da cotação dele está em R$ 103,11, terminou com mais 0,11% nesse dia, tá? O fechamento dele foi dia 3 ali de março, porque hoje que eu estou fazendo a gravação é num domingo. A mínima dele nas últimas 52 semanas foi de R$ 97,60, a máxima dele chegou a R$ 115,12, ou seja, nos últimos 12 meses esse fundo ele teve uma valorização de 3%. Vamos olhar aqui a máxima. Nós podemos ver aqui como que foi a volatilidade dele, tá? Então aqui, ó, vocês conseguem ver tudo o que aconteceu nesse fundo. Como fundos imobiliários são rendas variáveis, é normal que haja essa variação no valor da cota, tá bom? Isso é normal. Já que abaixo a gente pode ver um dos objetivos dos gestores. Então o objetivo dos gestores é o foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar o retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com contrato de longo prazo. Tá? Daqui a pouco você vai descobrir quais são as empresas que esse fundo tem como inquilino. Já na questão dos dividendos do TRXF11, o retorno por cota último foi de 85 centavos, como a gente pode ter visto ali em cima, tá? Nos últimos 3 meses, R$ 2,90, nos últimos 6 meses, R$ 5,45, e desde o IPO, o que é o IPO? O IPO é quando ele abre a disponibilidade de nós, investidores, poder comprar a cota dele, é quando ele está iniciando o fundo dele no mercado de ações. E aqui abaixo a gente consegue ter um relatório dos dividendos dele. Tá? Então, ó, janeiro de 2020 aqui, ele deu 77 centavos de dividendo, depois abaixou para 57, voltou para 67, manteve isso daí até agosto de 2020. Enfim, dezembro de 2021 ele subiu para 0,90, depois continuou em janeiro de 2022 a 80 centavos até ali em abril de 2022, subiu um pouquinho para 0,85, depois em junho de 2022 deu 1,05 de dividendo mensal para o cotista por cada cota que ele tem, e um dos meses que mais foram bacanas para o fundo foi o de dezembro aqui, que foi o valor de 1,20 distribuído aos seus cotistas por cota, que é o dividendo que ele deu por cada cota, ok? E nos últimos meses aqui 85 centavos. Uma coisa bacana que eu aconselho vocês também a olharem sempre quando vocês forem pesquisar algum fundo
é ver qual que é a recorrência dele. Se essa periodicidade aqui nos pagamentos ele tem muita volatilidade ou não. Tá? Eu sempre busco procurar por ativos que eles têm ali uma média estável. Tá? Então isso é muito bacana vocês prestarem bastante atenção. Como é o caso aqui desse fundo TRXF11. Tá? É bem estável aqui, não tem tanta volatilidade aqui nos dividendos pagos aos cotistas. Aqui abaixo a gente tem uma simulação desse fundo se nós tivéssemos aplicado 50 mil nos últimos 12 meses. Se nós tivéssemos deixado 50 mil na poupança nos últimos 12 meses, nós teríamos de ganho R$ 983,27. Se nós tivéssemos deixado 50 mil no fundo TRXF11, significa o quê? Significa que nós teríamos ali no final dos últimos 12 meses R$ 6.823, tá? Então, virou 50 mil, virou 56.823. Então, é uma coisa assim que deu uma diferença deste fundo para a poupança de 594%. O valor patrimonial deste fundo, ele mantém bem constante, tá? Então, é um fundo assim que ele é muito previsível, digamos assim. Nos últimos 12 meses, entregou 10,33% de dividend yield e os ativos do TRXF basicamente está em 44 ativos repartidos em 11 estados. Lembrando que esses 44 ativos que são nos mostrados aqui é de forma direta. Daqui a pouco, abrindo o relatório gerencial, nós vamos ver de forma indireta quantos ativos que ele tem também. Nós podemos ver que tem na Bahia, no Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Tá? E aqui também o Fundo Explorer ele consegue dar ali também os endereços, o bairro, a cidade que está localizado esses fundos, que é uma coisa também interessante também. Agora a gente vai para uma parte extremamente importante que você deve analisar também quando você for fazer uma tomada de decisão em qual fundo você for comprar. Aqui nós temos a ocupação física. O que significa isso daqui? Se o imóvel ele está alugado ou não. Então, como você pode ver aqui, o imóvel ele está alugado sempre 100%. Sai um inquilino, entra outro no lugar. Sai outro, entra outro no lugar. Nunca ele entra em vacância. Vocês já aprenderam que é vacância nas aulas anteriores, que vacância é se o imóvel está desocupado ou não. Então, a vacância desse fundo é de 0%. Por incrível que pareça, esse fundo ele tem uma vacância de 0%. Então, você pode ver que é um fundo extremamente bom, um fundo muito seguro, digamos assim. Agora nós vamos para a parte do relatório gerencial dele. Então, aqui abaixo, a gente vai ter ali alguns fatos relevantes, aviso aos cotistas. Isso daqui é sempre importante você estar de olho, tá? Então, nós vamos clicar em relatórios e já vai nos passar o relatório deste fundo imobiliário. No caso, logo de início, a gente já consegue ver que o objetivo dele é o mesmo que está lá no site de pesquisa nosso, tá? Então ele busca ali, ele tem um foco na distribuição de renda e dividendo aos seus cotistas. Aqui nós conseguimos ver o CNPJ dele, a data que se iniciou esse fundo imobiliário, quem que é a gestora dele, é bacana também pesquisar a gestora, por trás da gestora, qual que é a taxa de administração dele, que é 1% ali ao ano, sobre o valor de mercado, lembrando que isso daqui já é tudo descontado ali, vem tudo certinho no teu dividend yield, tá? Pode ficar despreocupado. Aqui no relatório também a gente consegue ver algumas coisas que nos foi passado ali no site. Vacância financeira 0%, muito bacana isso. Vacância física 0%. Vacância financeira é se a pessoa atrasou em pagar o aluguel ali para o fundo ou não, tá? Então isso aqui é uma outra coisa bacana. Aqui a gente consegue saber o tanto que distribuiu mensal, que a gente já acabou de falar disso. Qual que é a área bruta locável que ele tem, que no caso 494 mil metros quadrados. E aqui nos mostra uma coisa interessante. Esse fundo ele tem 51 imóveis. No caso aqui, rolando um pouco abaixo, nós conseguimos ver qual que é a estrutura dele. Então, no caso aqui, o TRXF11, ele tem 34 imóveis, das quais Pão de Açúcar é inquilino, tá? 16 lojas Pão de Açúcar, Açaí é inquilino, Lojas Extras, Grupo Mateus, Loja Leroy Merlin na Bahia, Lojas Carrefour, Loja Obra Max. E de outro lado nós temos também esse fundo que ele também investe, que é o TRXB11, que inclusive era um fundo dele também, que são imóveis adquiridos na operação da aquisição de lojas com o GPA lá em 2020, tá? Então, ele tem 17 imóveis que têm participação indireta, de forma indireta, das quais 13 lojas são o supermercado Açaí e 4 lojas o Pão de Açúcar. Se nós rolarmos um pouco para cima, nós conseguimos ver com mais detalhes aqui a diversificação aqui por inquilino. Então, o Pão de Açúcar, onde ele está localizado, qual que é o estado dele, a área do terreno, tá? Então, a gente consegue ter tudo aqui
descrito no nosso relatório. O grupo Açaí, grupo Mateus, e aqui nós conseguimos ver a diversificação dele aqui da receita por estado, tá? Então aqui nós conseguimos ver, por exemplo, em São Paulo ele tem 32%, Rio de Janeiro 9%, Bahia 13% e assim sucessivamente, tá? Isso daqui é bacana analisar. Subindo um pouco o relatório, nós vemos aqui também a diversificação da carteira. Então onde que ele coloca os recursos dele? Uma coisa muito bacana, 65% é em imóveis físicos, tá? E no fundo TRXB11, que é 24%, que esse fundo também tem imóveis. Então isso é uma outra coisa bacana, tá? Que eles fizeram, na verdade, ali um desmembramento, tá? Então por isso que ele tem participação indireta nesse fundo aqui. 3,5% em renda fixa, 3,6% em CRIs, que eu já expliquei para vocês o que é nos vídeos anteriores, e 3,4% em FIIs. O perfil dos imóveis, 5% em logístico e 94% entra ali varejo, no caso supermercados, no caso casa e construção, entra todos esses fatores, tá? Então ele tem ali 2% de contratos típicos e 97% atípicos, tá? A carteira dele, a receita ali que cada inquilino paga para ele, 54% vem do grupo Açaí, 24% Pão de Açúcar, 6% Leroy Merlin, 5,91% Grupo Mateus, Extra, Obra Max e Carrefour. Tá? Então isso aqui é muito bacana você olhar e analisar com calma. Tá? Evidentemente ele tem muitas outras informações, tá? Então você sempre analisa com calma, lê todo o relatório, o que aconteceu nos meses anteriores no fundo. Isso tudo é importantíssimo. Aqui também nós conseguimos ver o vencimento dos contratos de locação, tá? Olha que coisa interessante, 6% dos contratos dele vence em 2030, então está muito distante. 58% vence em 2035, 2% 2036, 32% acima de 2041. Então aqui a gente já consegue ver que ele tem bons inquilinos que vai estar alugado ali aqueles imóveis por um longo espaço de tempo. Então é um fundo muito seguro, extremamente seguro. Logo aqui abaixo a gente também tem os meses de reajuste de aluguel. Então aqui você consegue ver quanto foi reajustado em agosto, setembro, novembro, de acordo com o IPCA. E rolando aqui para baixo também nós conseguimos ver o portfólio dele imobiliário. Então vamos supor, de todos aqueles fundos que a gente estava falando lá, aqui a gente consegue ver o endereço, no caso do Pão de Açúcar, que está localizado em Calcaia, no Ceará. A área do terreno, Caetano do Sul, São Paulo, a gente consegue saber o endereço, quando que vence o contrato dele aqui, você pode ver que é 2035, qual que é a área do terreno e onde está localizado. Aqui é muito bacana você ver com calma isso daqui, a nível de curiosidade é muito importante também ver isso daqui, porque você vê que são coisas físicas mesmo. Agora eu te pergunto, num fundo desse, qual que é a probabilidade de um fundo desse falir? É muito pouco, é quase que impossível, sem contar que se você for analisar nos últimos 30 anos, desde quando se iniciou os fundos imobiliários aqui no Brasil, nunca houve um fundo quebrado, tá? Então é por isso que eu amo tanto fundos imobiliários. Açaí Atacadista em Campinas, Piracicaba, Paulínia, entre outros, tá? Então aqui você consegue ver todo o portfólio deste fundo, tá bom? E é claro ali, os imóveis também que estão em construção, tá? No caso aqui, ó, loja Obra Max, porcentagem concluída de estrutura, cobertura, o piso, as instalações. Você consegue ter um parâmetro geral aqui de quais imóveis que estão em construção, como o caso aqui das lojas Leroy Merlin, lá em Salvador, na Bahia. Então é isso, pessoal. Evidentemente tem outros assuntos aqui importantes para você ler com calma, tá? Como as considerações que o fundo faz. Isso daqui é bastante interessante você ler com calma, mas levando em consideração as coisas mais importantes são essas que eu falei. Envolvem, no caso ali, se é uma carteira diversificada, quais são os contratos com longo período de tempo pela frente, isso é importante você saber. Qual que é o patrimônio ali do fundo? Se tiver um patrimônio acima de 1 bilhão, é um fundo bacana, tá? É um fundo muito bom. A rentabilidade dele, dividend yield, até porque nós também como investidores a gente precisa analisar isso daqui, não que seja o fator crucial para a tomada de decisão, mas é importante também você analisar o dividend yield dele. A vacância física, tá? Se ele tem vacância ou não, quer seja física ou financeira, isso você tem que ver. E é claro, se você está pagando um preço bacana neste fundo também, se ele está com deságio no mercado. Se tiver com deságio, é legal você comprar. Lembrando sempre em ver os fundamentos por trás daquele fundo, igual nós vimos aqui, tá bom? Um abraço, e é desse jeito que vocês fazem uma análise de fundo.
e boas compras!